curta o nosso canal e venha fazer parte da família Menos Um, porque aqui estamos todos em contagem regressiva para o céu. Boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez para que nós possamos dar continuidade em nossa série especial Jesus Restaurador da Vida. E hoje nós iremos então trabalhar ou estudar o tema 12, que fala sobre Jesus e a Igreja. E eu quero começar dizendo para você algo muito especial. Nunca o planeta Terra teve tantos habitantes como temos agora. São bilhões de pessoas. Para ser mais exato, 7,8 bilhões de pessoas que nós temos no mundo hoje. Porém, cada vez mais comum encontrarmos gente solitária. Percebeu isso? Um mundo com tantas pessoas, porém pessoas estão se sentindo solitárias. Tudo parece projetado para a vida individual. As moradias são pequenas, os veículos são compactos, as famílias estão cada dia diminuindo mais e a igreja ela foi idealizada por Deus como uma comunidade de amor segundo a Bíblia e também de crescimento e de apoio. Não deve ser fechada. Conforme alguns dizem, é uma panela fechada. Não, a igreja não deve ser fechada como um clube, por exemplo, mas deve ser receptiva como um hospital que abriga qualquer pessoa que esteja doente e precisando de tratamento. Um hospital que funciona bem quando todas as pessoas, quando todos os funcionários estão trabalhando em conjunto, trabalhando juntos, unânimes, com um único objetivo que é salvar vidas de pessoas. Que ninguém se engane em nossos dias, ninguém pode se enganar. Não existe cristianismo individualista. Isso não é cristianismo bíblico, porque o cristianismo ele vive em comunidade, em conjunto. O cristianismo é para ser dividido em comunidades segundo a Bíblia, onde as pessoas se relacionam umas com as outras, comem, se cuidam e elas vão crescendo juntos em Cristo Jesus. Longe da comunidade, segundo a Bíblia, a fé se enfraquece e ela então se apaga, assim como uma brasa se apaga quando ela é tirada da fogueira. Vamos então entender no estudo de hoje um pouquinho mais sobre o plano de Deus para a sua igreja, tudo bem? Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero chamar minha dupla missionária, o pastor Luiz, e ele tem um recadinho para você. Espere aí e vamos juntos. Pastor Luiz, é sua vez, pode vir, estão te esperando. Olá, tudo bem? Chega mais perto. É o seguinte, nós estamos hoje num tema maravilhoso da nossa série de estudos bíblicos e eu tenho certeza que esse Jesus, o restaurador da vida, e tem restaurado a sua e a minha vida também. É ou não é verdade? Com certeza é verdade. Já estamos no tema de número 12 e tenho certeza absoluta, a mensagem de hoje vai mexer com você e vai encher o seu coração de esperança e também de paz. Mas nesse momento nós vamos fazer uma oração e em seguida eu tenho uma história muito impressionante para te contar. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra, em que vamos ter um estudo bíblico, uma classe bíblica, um pequeno grupo, que o Teu poder se manifeste na vida de cada um de nós. Abençoa a pessoa que está fazendo o curso bíblico, os professores que ensinam a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, já estamos preparados para dar início a esse tema maravilhoso, mas antes eu quero só lembrar você que ao seu lado tem um instrutor bíblico ou uma instrutora bíblica com a qual nós fazemos uma dupla missionária para
juntos estudarmos a Bíblia e aprendermos juntos e tirarmos dúvidas e crescermos na fé. Olha só, a história que eu vou contar para você hoje aconteceu numa pequena cidade chamada Omaha, que fica no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Ali tem uma cidadezinha chamada Boys Town, que é a cidade dos meninos. E essa foi fundada por um padre. E esse padre não somente fez toda a fundação ali, mas apresenta pra gente uma história impressionante. Se você for a essa cidade, você vai ver a história resumida numa estátua. Logo na entrada da cidade vai ter duas estátuas, na verdade, mas uma estátua apresenta dois meninos. E um desses meninos aparece com um sorriso de orelha a orelha e levando nas costas outro menino. Olha, a estátua resume a história. Então, um menino sorridente levando outro menino nas costas. Aí, o padre perguntou para o menino mais velho: você não se cansa de carregar assim o seu companheiro? Você não se cansa, você fica sorrindo, levando o outro nas costas? Me conta. E o menino falou assim: não. A resposta foi simplesmente não. Ele não é pesado. Ele é meu irmão. Uau! Impressionante, né? Ele não é pesado. Ele é o meu irmão. Aí está a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é o amor. O amor expresso em palavras de ânimo, atos de bondade e ações de caridade. Quando a gente ama a Deus e ama o próximo, a gente vai olhar sempre para o próximo como nosso irmão. E se cada um estender a mão para o outro, para um ajudar o outro, as coisas serão bem melhores. A vida será mais leve e nós todos seremos muito mais abençoados. Junto com o garoto da cidade dos meninos, digamos sempre no nosso coração e também ao nosso semelhante: ele não é pesado, ele é meu irmão. Sim, você que está assistindo e participando dessa classe, ou desse pequeno grupo, ou desse estudo, você é meu irmão, você é minha irmã. Nós somos uma família, nós somos uma igreja. Preparemos-nos para vivermos juntos para sempre no reino dos céus. Agora você continua com o estudo bíblico, com o seu professor, sua professora, e daqui a pouco eu volto com você. Maravilha! Eu, Pastor Luiz, somos dupla missionária e nós estamos aqui para, juntamente com você, estudarmos a cada domingo um tema especial que vai nos preparar para o lar eterno, tudo bem? E vamos começar o tema de hoje, o estudo de hoje, estudando a Bíblia. Nós iremos ler um texto bíblico, está no livro de Lucas, Lucas capítulo 13, e eu vou ler com você a partir do verso 22. Lucas vai ser a base do nosso estudo, o capítulo 13, de 22 até o versículo 30. Acompanhe conosco essa leitura. Lucas 13, de 22 até o 30. O texto bíblico fala o seguinte: percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão
Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Deveras há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros serão os últimos. Texto maravilhoso, não é verdade? Então, esse texto que nós acabamos de ler está falando sobre a porta estreita. Esse texto, ele deixa muito claro para você e para mim que nem todas as pessoas que querem irão para o céu. Na verdade, como diz a palavra do Senhor, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porém, Deus deseja imensamente salvar a tua igreja. Ele quer salvar você, Ele quer salvar a mim. E vamos então falar sobre esse tema maravilhoso a partir de agora. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quem fundou a Igreja de Deus na Terra? Será que o fundamento da Igreja de Deus é João Batista? Será que o fundamento da Igreja de Deus foi Pedro? Não. Eu quero te mostrar na Bíblia qual foi o fundamento da Igreja de Deus, onde a Igreja de Deus está apoiada, embasada, fundamentada. E vamos então para a Bíblia. E eu vou ler com você o texto que está no livro de Mateus. Mateus capítulo 16. Acompanhe comigo a leitura. Mateus 16, de 16 a 18. E o texto bíblico diz o seguinte: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esse texto que nós acabamos de ler neste momento está falando sobre o fundamento. Na verdade, é um diálogo entre Jesus e Pedro. Agora perceba que algumas pessoas olham para esse texto e imaginam que Jesus está fundamentando a igreja sobre Pedro. Mas perceba que nesse diálogo, quando nós passamos para a linguagem original, para o grego, nós iremos perceber duas palavras bem diferentes uma da outra. Perceba que a palavra que foi dada para Pedro é Petros. E Petros, em grego, significa pedregulho, pedrinha, ou como se fosse um grão de areia. E quando ele fala sobre a pedra, a palavra em grego é Petra. E Petra significa rocha, uma pedra grande. Então imagine comigo como foi o diálogo. Imagine que Pedro está aqui, imagine que eu sou Jesus, apenas aqui para a gente poder entender a interpretação. Então eu olho para Pedro e falo assim: tu é Petros, ou seja, você é uma pedrinha, um pedregulho. E sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu edifico a minha igreja. Então perceba, meu amigo, minha amiga, que Jesus não fundamentou a igreja sobre Petros. Ele fundamentou a igreja sobre a Petra, sobre ele mesmo, porque ele é, segundo a Bíblia, a rocha eterna. A Bíblia declara que a rocha eterna é Jesus e não Pedro. Quer ver comigo na Bíblia? No texto que está no livro de Isaías, Isaías 26, o versículo 4. Isaías, capítulo 26 e o verso 4. Acompanhe comigo o que diz aqui nesse verso. O texto diz assim: Confia no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então você percebe aqui? O texto está dizendo que a rocha eterna é o Senhor. A Bíblia, ela ainda nos adianta, nos afirma que Jesus é a pedra. Então a pedra não é Pedro, a pedra é Jesus. E eu quero te mostrar isso no livro de Atos, lá no Novo Testamento, lá na frente,
depois de João, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11. Olha o que diz o texto bíblico. Vai afirmar que Jesus é a pedra. Então, Atos, capítulo 4, versículo 11. Olha o que diz aqui. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça de esquina. Viu que maravilha? Então, a pedra angular, a pedra de base, o fundamento, aqui é Jesus. Não é Pedro, não é João, não é Mateus, não. A pedra, a rocha, a base, o fundamento da Igreja de Deus na terra é Jesus Cristo. E eu e você precisamos estar alicerçados, apoiados sobre Jesus, porque Ele é a rocha eterna, Ele é a pedra angular. Tudo bem? Eu então te pergunto, qual foi o fundamento para a igreja onde ela foi edificada? Acabamos de falar, mas eu quero reforçar um pouco mais essa pergunta. E eu vou ler um texto contigo que ele fala claramente que a igreja foi fundamentada sobre Jesus. E esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 3, e eu vou ler contigo 2 versos, o versículo 11 e o versículo 12. Olha comigo o que diz o texto bíblico. O texto fala assim: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já existe, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e depois ele continua. Mas o fato é que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já existe segundo a Bíblia. E este fundamento, conforme acabamos de ler, é Jesus Cristo. Então, o fundamento, a base da Igreja de Deus na terra, baseado na palavra de Deus, é Jesus Cristo, o seu e o meu Salvador. Quero então fazer outra pergunta para nosso estudo, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Para que Deus escolheu o seu povo? É bem verdade que Deus escolheu o seu povo, Ele chamou o seu povo. Mas Ele chamou e escolheu para quê? Com que propósito? Com qual motivo? Vamos ver na Bíblia? Então acompanha comigo o que diz a palavra de Deus. Por que Deus chamou? Por que Deus escolheu o seu povo? No livro de 1 Pedro, um pouquinho para frente, eu vou ler com você o capítulo 2 e o versículo 9. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 9. O texto bíblico fala assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você compreendeu? Então, o texto bíblico está nos dizendo que Deus nos chamou, Deus nos escolheu para anunciar as virtudes de Deus. Então, Deus quer que você e eu sejamos atalaias, sejamos aqueles que vão testemunhar através de palavras, mas principalmente através de nossa vida. Então, Deus chamou você para testemunhar, para anunciar, para proclamar a tua palavra para as pessoas, para que outras pessoas, assim como você e eu, possam ouvir da palavra de Deus e possam aceitar essa luz e passar a andar nessa luz e sair das trevas. E assim ter a vida eterna em Cristo Jesus, que é o fundamento da tua igreja nessa terra. Quando eu olho para a Bíblia faz uma comparação. E essa comparação ela é importante. Então te pergunto, qual comparação a Bíblia utiliza para se referir à tua igreja? Ou seja, Deus, através da tua palavra, compara a tua igreja com o quê? Com o que a igreja de Deus na terra é comparada segundo a Bíblia. Vamos ver? Então acompanhe comigo a leitura do texto novamente de 1 Coríntios, onde nós estávamos.
E vamos ler aqui o capítulo 12, a partir do versículo 12. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Eu vou ler contigo o verso 12, 13 e depois o versículo 20. Tudo bem? Vamos lá então? Acompanhe comigo o texto. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 20. Pois há muitos membros, mas um só corpo. Viu que maravilhoso? Então a Bíblia está comparando a igreja de Deus com um corpo. Então Deus compara a sua igreja com um corpo. Me permita fazer contigo uma dinâmica bem rápida para entendermos isso aqui. Quando olhamos para a igreja, nós então temos que entender que a igreja é um corpo, segundo nós vemos, e o que é mais importante na igreja. Então essa dinâmica é para entender o que ou quem é mais importante dentro da igreja. Então levante aí o seu braço direito. Assim como eu estou fazendo, levanta aí. Levantou o braço? Ok, agora pode abaixar. Levanta agora o seu braço esquerdo. Não, levanta aí, com vergonha não, levanta o braço esquerdo. Ok, pode abaixar. E eu quero te fazer uma pergunta. O que é mais importante para você? O braço direito ou o braço esquerdo? Qual dos dois eu posso arrancar? Vamos fazer diferente. Coloca a sua mão aí na cabeça. Colocou a mão na cabeça? Coloca aí a mão na cabeça. Agora coloca a mão no rumo do seu coração. Isso. O que é mais importante para você? A sua cabeça ou o seu coração? Qual pode ser arrancado? Você percebe? O que eu quero que você entenda é que dentro da igreja, dentro desse corpo, conforme nós lemos na Bíblia, todos somos importantes. Você é importante para Deus, eu sou importante para Deus. E todos juntos formamos um só corpo, guiados pelo mesmo Espírito e com o propósito: anunciar a palavra de Deus. Anunciar através da palavra e anunciar através da sua vida. Deu para entender isso aí? Mas o fato é que a igreja, segundo a Bíblia, é comparada com um corpo, onde os membros são diferentes, porém todos são importantes para que as coisas funcionem corretamente. Tranquilo? Maravilha! Tem outra perguntinha para o nosso estudo dessa noite. Por que foi que Deus estabeleceu a liderança da igreja? Ou seja, para que Deus escolheu uma liderança dentro da igreja? Qual o motivo? Qual o propósito? Vamos então voltar para o livro de Atos, Atos capítulo 20, e eu vou ler contigo o verso 28 e 29. Atos capítulo 20, já abri minha Bíblia aqui, verso 28 e 29. E olha o que diz aqui, fala assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, segundo o texto bíblico, Deus chamou líderes para dentro da sua igreja para que esses possam apacentar o rebanho e possam proteger o rebanho de lobos vorazes. Porém, ser um líder da igreja não significa ser mais importante, mas significa ter mais responsabilidade. Então, Deus chamou um grupo de pessoas e conferiu a essas pessoas uma postura, uma posição de liderança. E isso dá para eles mais responsabilidade. Sabe por quê? Porque, segundo a Bíblia, quanto mais me é dado, mais me é cobrado. Mas Deus espera que todos, líderes e membros, todos possamos trabalhar como um corpo, vários membros, porém com um único propósito: conduzir pessoas a Cristo, através da nossa vida, nosso exemplo e da pregação do Evangelho de Deus. Tudo bem? Outra pergunta que é importante: quais devem ser
as qualificações desses líderes que Jesus chamou para a sua igreja. Ou seja, Deus chamou líderes, conforme nós vimos, para apacentar o rebanho, e que qualificações, que qualidades esses líderes devem ter. Quer ver comigo na Bíblia? Então acompanha comigo o texto que está em 1 Timóteo. 1 Timóteo, vamos encontrar aqui as qualificações para os líderes de Deus. Abri aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 2. Olha o que diz aqui o texto bíblico. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso. A partir do verso 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Veja comigo agora a continuação no verso 8. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de sorte na ganância, conservando o ministério da fé, com a consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa. Fantástico esse texto que acabamos de ler. Aqui nós vimos as qualificações que Deus espera que os seus líderes possuam para poder conduzir o rebanho, as ovelhas do Senhor, para o aprisco seguro que é Jesus para a eternidade. E quais são as marcas que identificam a igreja de Deus nos últimos dias? Ou seja, a igreja de Deus nos últimos dias, ela possui marcas. E que marcas são essas, conforme diz a Bíblia? É como se nós perguntássemos: qual é a tua identidade? A minha identidade tem que ter a minha assinatura e que tem que ter a minha foto. Então, eu estou identificando que sou eu mesmo aquela pessoa. E da mesma forma, Deus tem um povo na terra, uma igreja na terra. E essa igreja, ela tem uma identidade, uma assinatura, a sua foto. Eu quero te mostrar na Bíblia essa identidade que a igreja de Deus possui. No livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 14, vamos encontrar a assinatura e a foto do povo de Deus, da igreja de Deus na terra. Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 12, fala o seguinte. Olha o que está dizendo aqui. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Viu que fantástico? Então aqui está dizendo que a igreja de Deus, o povo de Deus, tem uma identidade. Essa identidade, ela se resume em duas características. A primeira, guarda os mandamentos de Deus. E a segunda, tem o testemunho de Jesus, o Espírito, de profecia segundo Apocalipse. E qual é então a missão desta igreja que Deus tem na terra? Já vimos que Deus tem uma igreja na terra, já vimos que essa igreja tem líderes, já vimos o propósito, já vimos a sua característica, já vimos a sua identidade, mas qual é a missão dessa igreja que Deus tem na terra? Por que Deus a chamou? Por que Deus te escolheu? No livro de Mateus, vamos ver um texto que fala então sobre a grande comissão, que é na verdade a missão que Deus confiou para a tua igreja. Mateus 28. Mateus 28, e eu vou ler contigo a partir do verso 18, de 18 a 20. E olha qual é a missão que Deus confiou para a tua igreja. Diz assim:
Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aqui nós percebemos que a missão da igreja se resume em 3 verbos, 3 imperativos, 3 ações. A primeira, fazer. Fazer o quê? Discípulo. E só pode fazer discípulo quem é discípulo de Jesus. Segunda missão, batizar, conduzir pessoas ao arrependimento, ao batismo por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a terceira missão, ensinar. Ensinar o quê? A guardar toda a verdade. E quando nós cumprimos essa missão que Jesus nos confia, Ele nos faz uma linda e grande promessa. Eis que estou convosco todos os dias. Sabe até quando? Até a consumação dos séculos. Você percebe? Então Deus tem uma igreja na terra e essa igreja tem uma missão, conforme nós estudamos nessa noite. A igreja de Deus, ela tem características. E segundo a Bíblia, uma das características da igreja de Deus é crer no Senhor Jesus. Uma outra característica é preparar-se para a volta de Jesus, para o encontro com Ele nos ares. E uma outra característica muito importante para a igreja de Deus é anunciar a hora do juízo. Não é essa a mensagem de João Batista? Então temos que entender que essa igreja tem muitas características. Quer ver outra característica? Precisamos crer em toda a Bíblia, porque toda ela foi inspirada por Deus, e também crer no dom profético. Então essas são características da igreja de Deus. E por último, quero mostrar mais uma característica: cumprir a grande comissão que nós acabamos de falar. Precisamos cumprir a grande comissão, fazer discípulo, batizar e ensinar. Isso é importante para a igreja de Deus. E eu quero concluir então esse estudo fazendo para você algumas perguntas importantes, um apelo na verdade. Você, meu amigo e minha amiga, que viu hoje dentro da Bíblia a palavra de Deus, que Deus tem uma igreja na terra e Ele tem um chamado especial para você. Você deseja fazer parte da igreja de Deus na terra? Deseja você fazer parte dessa igreja conforme diz a Bíblia, a palavra de Deus? E a última pergunta: quer você contribuir com os dons que Ele, através do Espírito Santo, te concedeu para ajudar a salvar a vida de pessoas e conduzi-las ao Pai Celestial? Se você deseja, não saia daí. Eu quero chamar minha dupla missionária, o pastor Luiz, e ele quer falar algo muito especial para você. Tudo bem? Até mais, até o próximo domingo e que Deus te abençoe. Pastor Luiz, é a sua vez, estão te esperando. Muito bom. Tá gostando? Eu também estou gostando bastante de participar com você e de formar uma dupla missionária com o seu professor, com a sua professora de Bíblia, e juntos, pelo celular, pelo iPad, pelo computador, ou diretamente com a Bíblia, de outra forma, onde quer que você esteja, a forma que você esteja usando, é importante que você esteja focado no estudo bíblico, tá bom? Eu agradeço muito a sua atenção, a sua participação também. Bem, o tema de hoje que nós estamos estudando aqui, analisando, é realmente um tema importante, né? Nós estamos falando sobre a igreja restaurada, que também passa a ser um instrumento de restauração da parte de Deus. Então, primeiro Deus restaura a sua igreja e em seguida usa os membros dessa igreja para restaurar outras pessoas, outras famílias e outras vidas. Me chamou a atenção aqui uma pergunta muito curiosa que aparece dizendo o seguinte: você gosta de estar com pessoas, com várias pessoas, ou você é do tipo que prefere fazer tudo sozinho? Quais são os benefícios de viver em comunidade?
Eu achei essas duas perguntas muito pertinentes. Aí você vai um pouquinho mais na sequência e você chega em Lucas 13, de 22 a 30, e aí você encontra aí uma analogia da porta estreita. E vai mostrando que existem duas portas ou dois caminhos. A porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. Não existe uma terceira opção, um terceiro caminho. Só existem dois. E quando você vai para as perguntas, uma delas é: quem fundou a igreja cristã? Veja, quem fundou a igreja cristã não foi o homem, não foi o Papa, não foi o padre, não foi o pastor, não foi o João nem a Maria. Quem fundou a igreja cristã foi o próprio Cristo. Ele é o fundador, ele é o cabeça da igreja. E o que chama a nossa atenção também é que esta igreja, ela é clara na Bíblia e existem algumas características para que você possa identificá-la sem maiores problemas. Porque hoje, nos dias em que vivemos, existem muitas religiões mundiais e somente da religião cristã tem milhares de denominações. Sabia disso? E cada denominação da religião cristã é como se você imaginasse uma pizza e essa pizza tem vários pedaços. Então a religião cristã, ela tem várias denominações. Como outras religiões mundiais, também tem suas ramificações, tem suas divisões. Agora, a Bíblia Sagrada mostra para nós claramente qual é a igreja certa, qual é o caminho certo, quais são as características da igreja verdadeira. Eu tenho aqui nas minhas mãos a espada, a palavra de Deus. E aqui eu posso mencionar para você vários textos. Um deles está em Provérbios 14, verso 12. Pega a sua Bíblia aí. Eu quero que você saiba que eu estou abrindo a Bíblia mesmo aqui. Eu podia trazer tudo marcadinho, papelzinho aqui, só para levantar. Não, eu faço questão de abrir a Bíblia assim com você, para você ver que realmente é um estudo bíblico. Eu estou abrindo a Bíblia de verdade aqui e eu vou ler para você Provérbios, capítulo 14, verso 12, que fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Viu? Então existem caminhos que aparentemente são verdadeiros, mas quando você analisa bem, você vai descobrir que são caminhos de morte. Então é importante que você saiba o caminho que você está seguindo. Uma vez alguém falou assim: pastor, placa de igreja não salva. É lógico que não salva. Quem salva é Jesus, mas a placa indica se você está no caminho certo ou não. É ou não é? Por exemplo, se você estiver em Brasília e você desejar ir para o Rio de Janeiro, você não pode pegar qualquer estrada, porque se você pegar a estrada errada, você vai parar na Bahia, ou você vai parar em outro lugar, menos no Rio. Concorda comigo ou não? Veja, não é a placa que te leva, é o carro, entendeu? Mas a placa vai indicar o caminho para você. Então não é a placa da igreja que salva, óbvio que não, mas aquela igreja com as suas doutrinas indicarão se você está ou não no caminho certo. Então, como saber qual é o caminho certo? Qual é a igreja certa, verdadeira? Estou abrindo a minha Bíblia aqui, em Apocalipse 12. Dá uma olhadinha aqui. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. Quero mostrar a minha Bíblia aqui. Aqui a diretoria está acompanhando a gente aqui, o diretor. Tá vendo? Porque a gente tem que estudar a Bíblia mesmo. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa. Veja o que diz Apocalipse 12, 17. Fala assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Aqui estão as duas características da igreja verdadeira no Apocalipse. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Sobre o testemunho de Jesus, nós vamos ter um tema nessa série que eu vou tratar com você somente sobre o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, tá bom? Mas vamos deixar para aquele momento específico. Hoje, você precisa saber que a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus, que são os 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo 20, e ela tem o testemunho de Jesus, que é o dom da profecia. Então é o seguinte, já que você sabe disso, a pergunta é a seguinte: a igreja que você frequenta, ou que você frequentava, guarda os 10 mandamentos? Aceita os 10 mandamentos? Eu não estou falando dos 10 mandamentos do catecismo, eu estou falando dos 10 mandamentos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e leia Êxodo 20, e você vai ver os 10 mandamentos.
Se a igreja que você frequenta ou frequentava não segue os 10 mandamentos da Bíblia, você pode ter certeza que o caminho lá está errado. Para que você esteja no caminho certo, você tem que guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Entre outras coisas que nós vimos no estudo de hoje. É ou não é verdade? A pergunta é a seguinte: só existem 2 caminhos, o estreito e o largo, o certo e o errado, o céu e o inferno, Deus e o diabo, luz e trevas, Abel e Caim, Davi e Golias, aquele que constrói na rocha e o que constrói na areia, a trindade do bem, a trindade do mal, Apocalipse 12, Apocalipse 17, Apocalipse 12 é a igreja verdadeira, Apocalipse 17 é a igreja falsa. Aí você tem o selo de Deus, a marca da besta. Aí você tem Jerusalém e Babilônia. Aí você tem céu e inferno. Só 2 caminhos, não tem um terceiro. Então hoje, Deus está chamando você, está chamando você para você fazer parte da igreja verdadeira. Para você ser membro da igreja verdadeira. E para ser membro da igreja verdadeira, você tem que aceitar Jesus, aceitar as verdades bíblicas e ser batizado. Eu quero convidar você a ser membro da igreja verdadeira. E para isso convido você também a se batizar. Você aceita o meu convite? Aceita o convite? Você quer fazer parte da igreja verdadeira ou da falsa? Se você quer fazer parte da igreja falsa, então, meu amigo, aqui não é seu lugar. Mas se você quiser fazer parte da igreja verdadeira, aqui é o seu lugar. Você aceita ser membro da igreja verdadeira? Então levante a sua mão. Muito bem, parabéns. E para isso você tem que se batizar, passar pelas águas, por imersão. Você aceita batizar? Fala comigo, aceita ou não aceita? Diz que sim. Vai, fala. Fala, sim, pastor, eu aceito. Muito bem, meus parabéns. Então, o seu professor, a sua professora que está aí do seu lado, que é meu parceiro, minha parceira de estudo bíblico, vai te orientar para você dar esses passos todos que você precisa dar, tá bom? Deus te abençoe, parabéns pela decisão, foi a melhor decisão da sua vida. Não esqueça que durante a semana tem aquela tarefinha, os textos bíblicos para você ler sobre comunhão, relacionamento e missão. Não esqueça também de falar dessas coisas para os seus amigos e de se inscrever para receber mais materiais. Deus te abençoe muito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje, pelo estudo bíblico, pelas decisões tomadas, pela igreja verdadeira. E essa pessoa acaba de tomar essa decisão, que o Senhor abençoe para que essa pessoa permaneça firme até a volta de Jesus. Abençoa também essa classe bíblica, esse pequeno grupo, essa igreja que está reunida, esse casal, essa família. Cada pessoa receba agora a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça. Ser templo teu, quando eu sair deste